Olá, amigos da TV Cidade. O programa Cartas na Mesa hoje tem a honra de receber Jonas Tomazini, um jovem de apenas 34 anos, que foi o vereador mais votado em 6º lugar na cidade, com 1.118 votos. Secretário da Fazenda no governo Bareta, com apenas 26 anos. Na época, Jonas fez 683 votos pelo PSDB, praticamente dobrou a sua votação. Jonas Tomazini, fora essa pequena entrada, quem é Jonas Tomazini? Olá, Glacir, aos telespectadores da TV Cidade que acompanham o nosso programa Cartas na Mesa. O Jonas Tomazini é filho de um churrasqueiro e de uma cozinheira que desde cedo viveu nos restaurantes, churrascarias lá de Brasília, iniciando essa caminhada, e depois meus pais retornando aqui para a Serra, passaram um tempinho por Bento Gonçalves e desde 1991 aqui em Farroupilha. O Jonas é alguém de família simples, que batalhou desde o começo, buscou uma formação e teve a oportunidade de ocupar algumas funções e de prestar serviços para a comunidade. Estou certamente no meu momento de maior desafio, que é representar uma parte da população farroupilhense na Câmara de Vereadores. Jonas, é mais fácil ser oposição do que ser governo? Não, não é. Principalmente quando a gente tem uma orientação de um governo de forma que ele usa a maioria construída que beira, assim, antidemocrático. Nós tivemos episódios recentes que demonstram isso. Eu acho que o governo tem a legitimidade de montar a sua maioria com os vereadores que foram eleitos pela população, mas ele não tem o direito de não prestar informações para que a oposição e a sociedade discuta. Ele não tem o direito de tirar o nosso direito de estar ao lado da nossa comunidade. Muito bem. Jonas, será que o prefeito Clayton tem condições de ensinar algum político a fazer política? Não tem condição de ensinar, e em alguns momentos, quando o prefeito disse que chamaria gestores de outros municípios para cá, tomara que ele não tenha chamado. Porque se isso aconteceu... nós vamos passar vergonha. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha, Glacir, a gente pode pegar um exemplo muito claro disso, quando ele fala que o SEAC ia ser um exemplo, um local onde a gente tem um alto aluguel, onde a gente tem um exemplo que foi a troca do terreno com a UPA. Aí você imagina, um terreno que era do município e deixou de ser, o outro terreno que era de um empresário que passou então a ser para a construção da UPA. Aonde foi feita a UPA, não funciona nada. Aonde era o terreno do município, que era de posse dele, hoje a gente paga aluguel. Custa mais de 100 mil por ano. Custa mais de 100 mil por ano só esse terreno onde está o parque de máquinas da prefeitura. Tomara que ele não tenha mostrado essa gestão para ninguém, porque senão nós vamos sentir vergonha certamente. Jonas, eu tenho certeza que se o Ministério Público fizer o trabalho que deveria ser feito, ele vai ser com improbidade administrativa. Olha, eu acho que tem muitas coisas. Aqui no Brasil a gente tem, primeiro, uma justiça que ela é relativamente morosa. É normal, por exemplo, Glacir, a gente ter gestores, prefeitos que saem dos seus mandatos sem ter, assim, impedimentos enquanto está no exercício do cargo de prefeito, mas que logo depois acabam tendo uma enxurrada de processos que terão que responder. Então, neste momento, quando a atual gestão diz que o prefeito não tem processo, não tem nada em julgado, é porque ainda não aconteceu tudo. Mas a gente pode ter certeza que terão muitas indagações de atos que estão sendo cometidos durante a gestão. E sim, eu acredito que o Ministério Público vai fazer esses encaminhamentos, o Tribunal de Contas vai fazer esses apontamentos e terá sim responsabilização de diversos atos que foram tomados pelo prefeito municipal. Principalmente no hospital, na troca desse terreno que você mencionou há pouco. Esses dois, para mim, é improbidade administrativa direta. Rasgar dinheiro. Ele pegou com 15 milhões o hospital com dívida, invadiu com a polícia e deixou com 40 milhões. E agora fica dizendo que é problema de governos anteriores. Além disso, Glacir, a gente não pode esquecer que ele fez uma reforma estatutária no Hospital São Carlos, retirando assim, a comunidade que participava da gestão do hospital e colocando de uma forma que ficasse toda
pró-governo, pró-prefeito, para que as decisões fossem tomadas de maneira fechada e não com a democracia que existia antes. Então, além da questão do déficit, há atitudes que foram tomadas pela administração municipal que devem ser responsabilizadas no caso do hospital. Por exemplo, um foi 15, 20 dias depois do fim da interdição, de maneira ensaiada, com o gestor ainda indicado pelo prefeito, foi feito um grande financiamento que hoje sangra as contas do Hospital São Carlos. Glacir, até nisso só um número. Quando o município diz que passa 1 milhão para o hospital, até há pouco tempo atrás, 750 mil reais era o custo do hospital com amortização de empréstimos e juros para as instituições financeiras. Isso equivale a dizer que a cada R$4 que o município passa para o hospital, 3 deles é para pagar dívidas que o próprio município fez. Sobra só R$1. O município que fez durante a gestão, a má gestão deles. Durante a gestão, durante a intervenção, e nós podemos dizer, Glacir, que nós tivemos a intervenção formal e a intervenção informal. Porque a intervenção acaba, mas o gestor continua o indicado pelo prefeito municipal, que também foi gestor do ProSaúde, que o presidente também é o indicado pelo prefeito municipal. Então, na verdade, a gente tem um período de intervenção que se arrasta. Tomara, inclusive, que o Ministério Público perceba essa intervenção branca, vamos dizer assim, para que esse período também possa ser analisado e responsabilizado. Sem dúvida. Inclusive o promotor, já faz tempo que ele prometeu que em 30 dias teria uma solução. Ele deve estar muito atarefado, não conseguiu ainda dar essa solução inicial, né? Mas a sociedade, de um modo geral, está aguardando a promotoria para dar um encaminhamento para a população de como está essa situação desses desvios de recursos mal aplicados, não desvios que foram embolsados, isso a gente não tem como provar, mas que foram mal aplicados, isso todo mundo sabe. Pegar empréstimo de banco para pagar empréstimo de banco, ou pegar dinheiro bom do governo Tarso, 5 milhões, e pagar bancos, e deixar de pagar fornecedores e pagar os médicos, isso é má gestão, isso é desvio de dinheiro público, não é roubo. Roubo é diferente, o cara foi lá, botou a mão e ficou para ele e mandou para o exterior. Não é o caso aqui, até porque 25 milhões acho que não dá para mandar para o exterior ainda, né? Mas realmente má gestão. Má gestão. Até, Jonas, eu não sei se tu viu ontem, outro dia, o deputado federal Pepe esteve em Farroupilha e teve a cara de pau, junto com o presidente da Câmara e mais 2 petistas, de tirar uma foto na frente do hospital pintado. Isso é papagaio de pirata. Isso é papagaio de pirata. Isso é coisa de petista fazer isso aí. Tá? As voluntárias, Jonas, que tem acompanhado muito isso aí, estão fazendo um trabalho no hospital que nenhum político nessa cidade fez ainda. Sem dúvida. É um trabalho magnífico. Elas estão ensinando os políticos, todos, sem exceção, a fazer mais com menos. Aí vem os papagaios de pirata aqui, na frente do hospital, recém-pintado, dizendo que vão mandar verbas para 2018. Para aí, né, Tchê? Nós temos algumas situações. O Ministério Público, eu entendo que o promotor, infelizmente, teve que fazer algumas substituições de outras promotorias, e isso eu acho que acabou fazendo com que atrasasse um pouco o processo de oferecer eventuais denúncias sobre a gestão do hospital, mas eu creio que ainda em 2017 nós teremos novidades com relação a isso. No segundo ponto, Glacir, as voluntárias, o que mais me deixa bastante claro é que, além do trabalho direto que elas estão fazendo, elas conseguiram criar na sociedade farroupilhense uma forma de abraçar o Hospital São Carlos. Hoje a gente percebe diversas entidades, que não diretamente as voluntárias, que fazem os seus eventos e direcionam os seus recursos para o hospital. O Lions com a Noite da Sopa, a gente teve o UAB com um jantar que foi feito, alguma parte de recursos aí do Rotary. Clube de Mães que ganhou na Comunidades do interior. Passou, diversas. E muita gente, Jonas, pessoas físicas estão buscando recursos e entregando no hospital. É para leite, é para ovos, é impressionante, né? Isso aí. A gente lamenta porque teve na Câmara de Vereadores, por exemplo, um colega nosso que disse que achava que era
muita comida que estava sendo doada. É ignorante, né? Ignorante. Sabe? Então acho que isso é assim, a comunidade deve continuar abraçando o hospital, a comunidade deve continuar contribuindo e ajudando o hospital. Mas nós não podemos nos esquecer. Eu, Glacir, penso assim, eu acho que não adianta a gente culpar apenas o passado e não pensar em manter o hospital. A gente tem que pensar nisso, mas a gente tem que pensar também em responsabilizar quando tiver algum tipo de culpa com relação à gestão efetuada. E responsabilizar os responsáveis, não o município, não o contribuinte. Sim, né? O gestor. O gestor, ele que errou, ele que tem que responder com seus bens, porque ele foi muito bem remunerado, muitas vezes acima da capacidade, muitas vezes ele não conseguiria esse valor que está recebendo hoje como secretário, ou como até prefeito, né, na iniciativa privada. Não é o caso do prefeito, que ganhava mais e optou por ganhar menos, né? Mas muitos secretários que se saírem da função de secretário ou de subsecretário, ou de salário de 7 mil ou 5 mil, que é fácil esse governo ganhar, né? E na iniciativa privada ele não vai conseguir. Então, se ele está ganhando bem, ele que poupa, porque se um dia ele for apontado, ele tem que responder com seus bens adquiridos com dinheiro público, então tem que devolver, né? Porque às vezes acontece o quê, Jonas? O prefeito erra, o secretário erra, daí passa 10 anos, o funcionário, o que foi lesado em alguma coisa, vai lá na justiça, ganha e o município paga. O município acaba sendo responsabilizado. Também concordo, acho que não deve ser assim. Eu acho que tem a improbidade é para isso, a lei, né? Sem dúvida, e ela responsabiliza o gestor. Muito bem, chegamos passou rápido essa primeira parte, né, Jonas? Vamos entrar numa outra área, assim, que eu tenho postado seguido no Face. Alguns vereadores ficam bravos comigo, né? Mas eu acho que é uma oportunidade para a gente esclarecer isso. Eu considero hoje a Câmara de Vereadores um órgão público sem utilidade nenhuma. Por quê? O prefeito estabelece a sua maioria, a sua base aliada, e simplesmente faz o que ele quer. Eu estou muito errado hoje, Jonas? Não está muito errado. E isso eu falo com enorme tristeza, né? Como eu disse há pouco, infelizmente a maneira como é conduzido hoje os projetos na Câmara, eles são conduzidos inclusive de uma maneira que não permite a discussão. Foi o caso da última, né? Foi o caso da última, e não foi só isso. Teve projetos também recentemente, porque eu entendo assim, Glacir, eu entendo que o projeto deve ser votado, por exemplo, na Câmara, em regime de urgência, quando é uma exceção. É algo realmente que, se não fizer a aprovação naquela semana, o município vai ser lesado, vai perder um recurso, vai ter uma grande dificuldade. Quando não for assim, o projeto não deve ser votado em regime de urgência. O projeto deve permitir o debate. E ainda nós, na Câmara, nós temos uma configuração que acaba nos prejudicando. O que a gente tem? E para que os nossos telespectadores entendam, a gente tem 2 partidos de oposição. E nós temos do outro lado 5 partidos de situação. Muitas bancadas com 1 vereador apenas. Só que aí ele tem um espaço de vereador e um espaço de bancada. Então um mesmo vereador tem 10 minutos. Ao passo que, por exemplo, a nossa bancada do PMDB, cada vereador tem 5 minutos e só um espaço de bancada. Então, diluindo isso, nós temos 6 minutos cada um, enquanto um outro vereador tem 10. Se tu somar mais um outro partido, vamos dar exemplo a Rede, que daí tem mais um vereador, em 2 vereadores eles têm 20. Enquanto nós temos 6 cada um. Antidemocrático. Acaba sendo, eu sei que é o regimento, eu sei que é o que está estabelecido, é o que é a regra eleitoral, que tomara que seja mudada, mas acaba forçando essa situação de simulação que você diz. O projeto dos cargos que vai impactar no município foi dessa forma. O projeto entrou, não ia para discussão. Quando teve uma reunião de uma comissão que foi antirregimental e depois foi para votação com uma discussão apenas, 5 minutos cada vereador, e votado goela abaixo. Sem dúvida. Eu acho assim, Jonas, e eu tenho postado que a Câmara é um teatro, porque eles fingem que estão votando o da base aliada. Na realidade, eles estão mantendo os cargos indicados por eles, estão mantendo os seus cargos como vereador, porque tem muitos suplentes ali. Isso. São quantos suplentes hoje na Câmara? São 5, se eu não me engano. Então 1/3 da Câmara é suplente. Isso. Quer dizer, se o suplente não votar de acordo com o prefeito manda tirar o suplente e assume o vereador titular. E cabe lembrar que o atual prefeito
dizia, ainda na outra gestão, que não chamaria vereador para ser secretário, não criando essa situação. Isso é importante que a gente deixe claro, porque foi uma promessa já descumprida no primeiro mandato e que agora foi descumprida em maior escala. Nós temos, como você disse, a bancada de situação tem 8 vereadores. Nós temos 7 na oposição. Dos 8 deles, 5 são vereadores suplentes. Não é que você tira a legitimidade do vereador suplente, mas você tira a independência. Se tiver algum projeto que um desses vereadores suplentes entender que por posição dele não seja favorável, ele acaba tendo isso que você disse. Ele acaba votando a favor, porque senão ele é simplesmente substituído. E sem contar os cargos que o vereador indica. Por exemplo, o presidente da Câmara tem a sua esposa ganhando 9.900, não sei quanto. Se ele não fizesse esse voto de Minerva lá, que empatou 7-7, será que a esposa, que é CC e ganha 9.000 e pouco, será que a esposa continuaria no cargo? É lógico que não, né? Então, assim, ó, esse voto de Minerva foi um voto para manter a esposa como CC, ganhando alto salário. Não é, né, Jonas, que isso aí agora sim, não. No governo anterior do PMDB do Pascoal, sempre o Pascoal conversava e tal com os vereadores, mas deixava até uma certa, né, tinha um Pedroso lá como base aliada, que normalmente batia na mesa e votava contra, e o Pascoal nunca o demitiu, nunca demitiu os seus indicados. O Barreto já era um pouco mais, né, conversava mais, exigia mais, era uma gestão mais, vamos dizer, faca na bota, como se diz, para o nosso telespectador entender a rigidez. Agora, nessa administração está descarada. Eles mandam lá, como o Jonas comentou, a toque de caixa, coisa que não precisava, só para dizer assim, não, cá comando-me, é do meu jeito. Ou vocês aceitam assim ou aceitam assim. Então, assim, ó, esses vereadores aí, mudou, gente, mudou. Nós temos redes sociais que estão cobrando deputados, que estão cobrando senadores, que estão cobrando o presidente da República. Esses que estão sendo, não é boi de piranha, é gente que é mandada, gente mandada pelo prefeito. Foram eleitos pelo povo para legislar e fiscalizar, e estão lá dizendo amém, lambendo as botas do prefeito, tá? Então isso aí, minha gente, vocês vão ser cobrados. Tudo bem, é uma opção, 4 anos, achando que vão continuar. Eu acho que essa gestão se encerra com esse governo. Eu acho que pela força do PMDB, que tem 1.000 filiados e tal, eu acho que o PMDB volta para o governo. A não ser que surja um nome novo. É a minha visão, né, João? Não vamos discutir política aqui, né? Porque daí fica... Mas, assim, discutir política nesse termo de próxima eleição. Sim. Mas é a minha visão, por essas incoerências do prefeito. O prefeito é incoerente. Quantas vezes ele já disse uma coisa e fez outra? Então não dá mais para acreditar, e o povo já sentiu isso, né, Jonas? Eu acho que a tua análise, Glacira, ela está correta, e eu vejo só o que mudou realmente é essa diferença. Vejo também que a gente poderia ter no Pascoal, quem sabe, um prefeito que não fosse tão rígido com a sua base. Eu percebo a característica, por ter vivenciado no governo do Bareta, de ter uma base mais coesa, no sentido até, como você disse, utilizando o termo que fosse mais cobrada para ficar favorável ao governo, mas, no entanto, permitindo que a oposição questionasse, permitindo que houvesse a discussão na Câmara. Atualmente, o que a gente tem? A gente tem a cobrança quase de um voto a cabresto por parte do prefeito municipal, com algumas ameaças com relação a cargos cruzados, com relação a vereador suplente, mas, além disso, não permitindo a discussão, o que é pior, não dando, inclusive, a oportunidade, muitas vezes, da sociedade acompanhar a discussão na Câmara, porque maioria eles terão, eles provavelmente aprovarão todos os projetos que eles quiserem, mas assim, Glacir, que pelo menos a sociedade pudesse acompanhar o que está acontecendo, e nesse momento, quando você fala da utilidade da Câmara, nem isso nós estamos conseguindo, nem discutir da maneira como deveria. Não tem, porque eles têm maioria, eles fazem o que querem, né, e estão dizendo isso com todas as letras.
Foi assim na ideologia de gênero, foi assim no IPTU, foi assim nesse último aumento de cargo. Até naquela mudança ali, o PMDB votou favorável na primeira lá da... A reforma administrativa, a reforma, né, 2013. Que isso aí daria 10 programas aqui, junto com o nosso programa. Em seguida, nós estamos fazendo em cima do SISMUF, que acabou de explicar aqui nos estúdios, o problema que os próximos prefeitos terão. Eu acho que nós podemos entrar nessa análise aí, Jonas. Antes, quanto é que era a participação da folha de pagamento no orçamento? Em 2012, Glacir, nós tínhamos então o índice que o Tribunal de Contas utiliza, que é da Lei de Responsabilidade Fiscal, era 35,8% da receita corrente líquida. Tá? Certo. Esse é o percentual do ano de 2012. Lembrando, 2012, o último ano da gestão do PMDB, em que eu era secretário de Finanças. Certo. 2017, o último dado divulgado, Glacir, que é o dado de abril, ele está em 42,19%. Tá? Mas aí nós temos uma ressalva, que é um pouquinho complicado, mas a gente vai explicar rapidamente. O Tribunal de Contas mandou o município considerar na despesa com o pessoal os gastos com a Associação Farroupilhense Pró Saúde. Por quê? O Tribunal de Contas entende que na maior parte dos municípios, as pessoas que trabalham nos postos de saúde, elas são vinculadas à prefeitura. Sendo vinculadas à prefeitura, elas precisam ter despesa com pessoal contabilizadas. No caso de Farroupilha, o Tribunal de Contas permite que o Pró Saúde seja uma empresa terceirizada, mas desde que o município contabilize esse custo. Nesse caso, Glacir, o percentual chega a 47,71%. Imagina quando o tribunal enquadrar a Ecofar. Isso. A Ecofar é uma discussão porque ela não é considerada serviço essencial para alguns conselheiros. O Pró Saúde, ele entende que tem que ser considerado porque é serviço essencial. No caso da Ecofar, o município poderia terceirizar ou mesmo, que é a minha opinião, privatizar o serviço. Na minha opinião, o serviço de concessão de coleta e recolhimento de resíduos e também a questão do aterro sanitário deveria ser privatizado, deveria ser entregue à iniciativa privada, que faz uma gestão muito mais adequada do que a iniciativa pública e não deixa passivos trabalhistas, como é o que nós estamos acumulando na questão da Ecofar. Tem mais uma coisa, Glacir, que eu quero te dizer, assim, em primeira mão, que é a questão da discussão que está se fazendo com relação à água, né? O município hoje tem um contrato com a Corsan e está discutindo, eu não sei se a Corsan está cumprindo ou não, acho que a Corsan tem falhado em alguns pontos, mas tem gente do governo que quer usar isso como álibi para fazer mais uma empresa pública municipal. A Aguafar, a Clorofar, não sei o que eles querem fazer, e eu entendo que se tiver que tirar a Corsan, também deve ser privatizado. Mas a Corsan não vai passar, porque daí eles vão ter que indenizar todo o investimento da Corsan, eles não têm dinheiro para isso. Entendo com Jonas, também. Jonas, eu vejo assim, esse aumento aí de 12% a mais, com relação à folha de pagamento, independente se teve inflação ou não, hoje 12% de 200 milhões no orçamento é 24 milhões no ano, ou seja, 2 milhões por mês. O que aumentou de custo fixo na folha é 2 milhões por mês. Isso aí, gente, aplicado na infraestrutura da cidade ou em outras coisas, é muito dinheiro. Sim. É muito dinheiro. Até porque, o que está sobrando, Jonas, para investimento? Nada. Olha só, Glacir, eu vou te dar um exemplo. Em 2009, o orçamento tinha sido feito ainda pelo prefeito Pascoal, mas era o primeiro ano do governo Bareta, então eu lembro bem dos números, porque foi o meu primeiro ano na secretaria. O nosso orçamento, ele era de 98 milhões de reais naquela oportunidade, 2009. E nós tínhamos em torno de 7 a 8 milhões de reais em investimento. Então nós estamos falando aí de quase 10% do valor do orçamento em investimento. Isso seria 20 milhões hoje? Mais ou menos. Agora perceba, Glacir, o município apresentou o PPA, Plano Plurianual, que vai até o ano de 2021, ou seja, o primeiro ano do próximo prefeito. E aí esse orçamento está previsto naquela oportunidade para em torno de 310 milhões de reais em 2021. Sabe quanto que é o valor de investimento? 8 milhões. Uma vergonha. Ou seja, nós o mesmo triplicamos
o orçamento nesses 12 anos e mantivemos o investimento. E mantivemos o mesmo investimento. Por quê? Porque não tem mágica. Tu tem o valor de custo fixo e o valor de investimento. Se tu aumenta em um lugar, tu vai diminuir no outro necessariamente. É uma vergonha. Isso que está acontecendo. Jonas, a Ecofar é um cabide de emprego, os gastos administrativos são maiores do que a parte funcional, a cidade está feia e a capina está pior do que quando era com a anterior. Isso é coisa de petistas, é coisa de botar funcionários, privatizar, manter cargos de poder. Estatizar, né? Vamos fazer um bate-bola agora, Jonas, nessa parte final aí, né? É o seguinte, gasto com aluguéis, gasto com salários, nova secretaria, troca da UPA fechada pelo terreno pagando aluguel, número de empresas para a cidade. Escolhe um tópico aí para nós, de todo esse caos aí do hospital, da segurança, do PROERD, nós já fazíamos 2.500 crianças em 2010, 2.500 crianças em 2010, hoje se faz 500 por ano e não tem camiseta para os alunos. Esse prefeito está devendo até agora 4.000 jovens que não foram para o PROERD. Devendo para o seguinte, porque ele não se interessou pela prevenção, ele não se interessou em trazer mais policiais para cá, ele se interessou em trazer viaturas que hoje estão paradas no pátio por falta de policiais. Não que nós estamos sem policiais, nós estamos bem, e essa equipe que está trabalhando muito bem, mas ele não se interessou. Ele simplesmente largou dinheiro lá para pagar o auxílio moradia, que não está resolvendo, que ele prometeu 650 para cada um e tem gente ganhando menos de 100 reais. Então, mais uma vez, ele fez um engodo, prometeu e não cumpriu. Então, Jonas, eu gostaria que tu escolhesse um desses temas assim, que tu acha mais impactante, que nós já falamos que seria os salários, né? Coitados dos próximos prefeitos. Sim. Coitados dos próximos prefeitos. Sim. A máquina só incha, né, Jonas? Só incha. E sabe, Glacir, que eu vou... Só duas coisas que é o que não dá para voltar atrás, que é muito grave. Primeiro, ele está devendo 4.000 crianças, no caso do PROERD, que foi o número que você utilizou. Isso não tem mais como voltar atrás. Não, que não. Nós perdemos, a criança passou, a formação não vai voltar, nós vamos ter um adolescente que não experimentou a oportunidade de ter essa orientação. E mais, você, nós temos uma outra situação. Eu não me preocuparia se as atitudes e os atos tomados pelo prefeito ficassem compreendidos dentro do mandato dele. Mas não é, Glacir. Está comprometendo o futuro. A questão é que está comprometendo o futuro. Porque vamos pegar, e aí eu já respondo o tópico dos salários, Glacir, os aluguéis, por mais que seja ruim, dá para estancar. Você tem como estancar. Você tem como mudar, tem como eventualmente fazer um prédio público e tirar, tem como fazer isso. Agora o salário, Glacir, o próximo prefeito assume e você pode cortar a questão dos CCs, um pouquinho ali e tudo mais, ok, mas o que é função gratificada já incorporada, o que é servidor já contratado, o que é servidor já com direito adquirido e aposentado, esse você não tira. Já era. O exemplo do Estado, o Sartori fez uma reforma da Previdência no Estado, que foi fantástica, em 2016. Sabe quando ela vai dar efeito? 2040. Em 2040 ela vai dar efeito. Então, no salário, eu acho que é o principal problema, Glacir, porque ele não tem como ser estancado. Esse é o tópico que eu deixo mais assim, exposto, vamos dizer assim, com relação à preocupação que a gente tem do município. Preocupação futura. O Hospital Beneficente São Carlos, essa administração tem usado que a culpa é da gestão anterior. Mas eu queria te dizer assim, por que não foi aproveitado o Portas Abertas que foi feito na gestão anterior e hoje essa administração não consegue dinheiro do Estado e daí eles vão para a mídia dizer que o Estado não manda. Mas eles não me explica para o telespectador esse problema do Portas Abertas. A informação que se tem, Glacir, é que, na verdade, houve um período que deveria ter sido renovado o credenciamento do Portas Abertas e isso não teria sido feito em tempo hábil. Nós estamos buscando, inclusive, todas essas informações. A Câmara receberá, nos próximos dias, a atual coordenadora regional da saúde, Solange Sonda, que foi secretária do atual prefeito e que é do partido dele, o PDT, então para explicar algumas coisas, é a atual secretária da saúde. Vai ser importante porque nós queremos esclarecer, porque se houve uma falha na renovação do credenciamento do Hospital São Carlos com portas abertas, é também uma falha de gestão e que talvez caiba responsabilização ao gestor. Que bom. Jonas, eu queria que tu falasse também para nós sobre essa palestra que vai ter agora do Não à Ideologia de Gênero, no dia 29 de setembro, na auditório da SIX.
que é não ideologia de gênero. Isso aí foi outro goela abaixo que eles colocaram, né, com a Câmara cheia, né, e acabaram aprovando uma coisa que eles disseram que não iam fazer, mas que abriram portas para debate aí, né, Jonas? Primeira situação, na verdade o Plano Municipal de Educação ele foi aprovado assim, e esse assunto passou meio batido pelos vereadores da época, porque era muito grande o plano, e isso aqui estava lá no meio. Quando se percebeu a questão das orientações de gênero que estão presentes no Plano Municipal de Educação, a bancada do PMDB apresentou um projeto para retirar essas orientações. E esse projeto, teve vereador que assinou o projeto, junto com a bancada do PMDB, e votou contra depois. Né? Que tipo de conduta é essa? Eu, sinceramente, desconheço e não aprovo. Tá? E aí, Glacir, mas houve a promessa de que esse assunto não seria tratado com as crianças e adolescentes, só a partir do ensino superior, depois dos 18 anos. Bom, então tudo bem, mas aí a gente percebeu nos últimos meses aí, convites rolando de orientação, instrução para professores das idades mais iniciais lá sobre as orientações de gênero. Então esse assunto deve retornar para a discussão, deve retornar para a pauta, e nós vamos produzir, então tem um grupo, eu só estou ajudando um pouquinho, mas tem um grupo que está então fazendo a divulgação dessa palestra no dia 29 de setembro, das 10 ao meio-dia, na SIX de Farroupilha, com o professor Felipe Neri, que é professor de várias universidades católicas, universidades cristãs, e também conhece muito sobre esse assunto. Nós vamos fazer um programa especial nessa palestra aí. Nosso cinegrafista Israel já fica convocado para esse trabalho aí, para nós fazer essa e deixar bastante tempo na TV para a população saber que ideologia é uma coisa e gênero tem o humano, o animal e etc. Agora, sexo só tem dois, masculino e feminino. Jonas, hoje às 00h, na capa, diz o seguinte: Janot, no seu último ato, lançou uma bala dourada no Temer. O Temer, tu defenderia o Temer em praça pública, assim como o PT defendia o Lula? Não defenderia, não defendo e não defenderei. Não votei no Temer, inclusive. Não que eu me orgulhe da minha opção em quem eu tenha votado em 2014. E por mais que tenha escolhido naquela oportunidade, hoje não o defendo e não votaria novamente. Falo do senador Aécio Neves, que foi candidato a presidente. Que está fora também em outras eleições. Fora, completamente, né? Mas quero dizer que não votei na Dilma, logo não votei. Mas hoje Temer. Você é PMDB, você defenderia o Temer? Não defenderia, não defendi, não há nenhuma manifestação minha defendendo. Acho que ele deve ser investigado pelos atos que tenha cometido. Eu consigo separar uma situação só, Glacir. Sim. Isso não é uma deferência ao presidente. Não é que eu esteja o defendendo. A única questão é que eu acho que a economia está sendo bem conduzida e isso tem gerado alguns ganhos para o Brasil. Porque com a Dilma nós tínhamos um governo tão ou mais corrupto do que o atual e nós tínhamos uma economia combalida, uma economia em derrocada total. Hoje, nós temos um empresário separando um pouco esses cenários. Você pode ver, Glacir, que está tendo denúncia do Procurador-Geral, a gente tem denúncia do Ministério Público, denúncia da Justiça, julgamentos desfavoráveis, prisões, e o mercado não tem oscilado. O mercado tem se descolado. Então, a análise que eu faço, Glacir, até por atuar um pouco na área política e um pouco na área econômica, é que assim, deve ser investigado, não defendo o atual governo, no entanto, neste momento, talvez para a economia e para o brasileiro no final, talvez seja um menos pior. Mas isso não significa defender o presidente. Muito bom, eu fico muito feliz com a tua explanação, porque o que se vê é defesa cega, é ainda petistas defendendo o indefensável. O Lula não tem prova? Mas claro que não, o Lula é um avião, o Lula, um metalúrgico, para ter o patrimônio que ele tem. Aí na última defesa dele pro Moro, ele disse que eu vou chegar em casa e falar para meus netos. Ele tinha que ter pensado quando começou a roubar. É verdade. Tinha que ter pensado quando ele começou a enriquecer os filhos, os amigos.
O Palocci, que era o homem de confiança dele, o Zé Dirceu, todos estão presos. A frase do momento, Glacir, o Palocci é um baita mentiroso. Essa é a frase dos petistas. Tem uma relação ali de 30 pessoas que mentem e só o Lula que fala a verdade. Isso. Mas os caras não têm vergonha na cara, né? Vamos pegar, né? O Lula falava que o Palocci é um dos sujeitos mais inteligentes, dos melhores amigos. Enquanto estava buscando dinheiro para ele, né? Agora não serve mais, né? É um absurdo isso, realmente. Mas eu gostaria de encerrar a minha parte final aqui falando o seguinte: Lula vai ser preso. Lula merece ser preso. Lula é o maior ladrão da história do Brasil desde 1500. E graças a Moro, eu acredito que o país vai para frente por causa do Moro. E o pós-Moro, isso aí por muitos anos, muitas gerações vão saber que Moro fez a diferença. Então, para mim, se o Temer é ladrão, que caia. A economia vai melhorar. Para mim, a economia melhora quando o empresário sabe que tem justiça. Tendo justiça, doa quem doer, tem que sair. Porque o Temer sai, assume o presidente da Câmara. O presidente da Câmara está devendo, sai o presidente da Câmara. Assume o presidente do Senado, né? Isso. Ou tem um presidente provisório, não me lembro. Mas doa quem doer, o cara deve, tem que pagar. Se eu devo, eu tenho que pagar. Não tem essa. Tem muito defendendo a economia, que nem tu falou, e a gente vê isso realmente, que a credibilidade do Temer é muito maior do que da Dilma com relação à economia. Mas isso não adianta para nós. Não. Eu te entendi. Isso não deve ser o motivo de segurá-lo. Claro, claro. Não é isso. Estamos pensando junto. Se tiver que... É um sintoma da economia que tu E eu acho que ele só não cai em função da economia. Vamos pegar assim, 1992, campanha nos Estados Unidos, né? O George Bush pai, né? Presidente indo à reeleição e com bons índices, e tinha ganhado a guerra do Golfo, se não me engano, né? E aí ele perde a eleição pro Bill Clinton. Por quê? Né? É economia, estúpido. Essa foi a frase da época, né? Alguém perguntou e ia dizer, economia, estúpido. Então, mais ou menos hoje o Temer ele se agarra nessa questão. Se nós tivéssemos com o desemprego subindo, se nós tivéssemos com a bolsa oscilando a cada notícia, ele não seria mais. Já era. Ele já tinha perdido agora na primeira. E essa do Janot, eu acho que ele vai tirar de letra também, né? Até porque hoje, na verdade, o Temer consegue ter um Congresso mais amigo do que ele teve anteriormente, quando foi da primeira denúncia. Eu estraguei um pouquinho a tua imagem aqui, Jonas, porque eu preciso mostrar para o nosso público isso aqui, ó. Ótimo. Semana que vem, nós vamos largar um aplicativo que toda a pessoa de Farroupilha que pegar um smartphone vai poder acessar a nossa TV ao vivo e todos os programas já feitos agora, que são mais de 1000 vídeos. Então, semana que vem, Farroupilha estará no seu smartphone. A TV Cidade, no seu smartphone, no seu Smart TV. É um avanço da tecnologia para os nossos telespectadores. Jonas, eu te agradeço mais uma vez. Isso fica convidado para quando você tiver qualquer novidade passar para o telespectador. Eu acho que a nossa oposição no começo foi um pouco assim relutante para começar a falar as coisas, porque senão parecia que a oposição só era contra. Então a oposição um pouco tirou o time de campo, deixou a coisa rolar. Se eu fosse oposição, eu não deixaria, né? Eu bateria desde o primeiro dia, mas sem estilo, política e tal, né? Mas eu tenho certeza que essa administração nunca mais será esquecida. Será a pior administração dos últimos 100 anos. E nós só temos 86 municípios. Então, falta mais 14 que os próximos 14 prefeitos 83, não vão conseguir ser pior do que essa administração. João, muito obrigado e fico com as palavras finais. Obrigado, Glacir. Obrigado pela oportunidade de estar novamente aqui na TV Cidade, agora no Cartas na Mesa. E assim, nós temos buscado desde o princípio algumas ações para tentar evitar que o prefeito municipal cometa ou continue cometendo alguns equívocos. Eu destaco, Glacir, o projeto que eu tive a oportunidade de apresentar, que exige que sempre que tiver alguma alteração tributária, haja uma audiência pública para que seja discutido aquele projeto. Nós tivemos no final do ano passado, no apagar das luzes,
próximo do dia 20 de dezembro, nas vésperas de Natal, a aprovação de um projeto que aumentou em 80% o IPTU. Empurrado goela abaixo, que tem sido característica da atual administração. Nós mudamos isso. A partir de agora, sempre que um prefeito, e não só o atual, os próximos, quiserem aumentar imposto, vão ter que discutir com a sociedade. Foi aprovado por unanimidade? Foi aprovado por unanimidade. Ao menos isso. A população se colocou ao nosso lado, eu tive a oportunidade de apresentar esse projeto e foi aprovado por unanimidade. O voto do vereador lá no final até pode ser o mesmo que teve no ano passado, mas antes disso ele vai ter que enfrentar a população. Então eu agradeço pela oportunidade e digo também, Glacir, que bom que a gente terá mais um canal, que é através do aplicativo da TV Cidade nos smartphones. A gente sabe hoje como os smartphones estão dominando as nossas comunicações e o nosso mercado, e que bom que Farroupilha tenha mais esse canal, tanto ao vivo, que vai poder acompanhar a programação que está acontecendo, e que também talvez seja até tão importante, que é produzir um histórico do que a TV Cidade vem produzindo aqui no nosso município, para que inclusive o que a gente diga hoje sirva como consulta lá na frente. Obrigado, Jonas. Obrigado, não deixe de ser tão atuante como você está sendo. Pode contar comigo.